Tem um detalhe também, gente, que nós estamos vendo ali, não é só assistência, não. Ele faz gols. Sim. Ele chega e também faz gols. Então, a dupla Gabigol e Bruno Henrique, né, ela é consagrada, mas o Arrascaeta tem um papel, na minha avaliação, muito grande nisso. Você acha, Birner, que o Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo, o mais importante na engrenagem rubro-negra? Não acho, João. Não, é? Eu acho ele um dos mais importantes. Eu acho ele o mais difícil ou o insubstituível. Não mais difícil de ser substituível. Porque o Bruno Henrique é tão importante quanto ele. Mesmo o Michael fazendo boas partidas pela esquerda, o Bruno Henrique, ele desequilibra mais com a bola, ele entra na área como centroavante, ele é mais difícil de ser derrubado, fisicamente é mais forte. Ele, para mim, é um jogador também imprescindível. Talvez esses dois sejam os mais importantes na engrenagem. E o Bruno Henrique tem um entrosamento perfeito com o Gabigol. Ele potencializa muito o futebol do Gabigol, como faz o Arrascaeta. Eu diria que eles formam ali um trio. O Everton Ribeiro, obviamente, completa o quarteto, mas como o Flamengo, com esses jogadores, ele tem muita movimentação. E aí você vê que o Gabigol saindo pela direita, entrando na área, quanto esses jogadores consegue ter muito mais chances de gol do que ele consegue quando o Flamengo tem uma outra formação. E o Andréas Pereira, que tem jogado mais adiantado e não tem funcionado tão bem mais adiantado, como um segundo jogador de meio campo, ele é mais útil, ele não tem esse entrosamento. Eu acho que ele até pode dar a velocidade e o ritmo que o Arrascaeta dá, mas ele não tem esse entrosamento, ele não tem, eu vou ser bem direto, a memória coletiva deixada pelo time de Jorge Jesus. Ali começou de Jesus, não vem de outros técnicos depois. O Andrés não bebeu dessa fonte. Então, se disser, acho que o Bruno Henrique é tão importante quanto ele na equipe. Perfeitamente. O senhor me permita discordar do senhor, ter essa petulância de discordar do amigo. Porém, por favor. Antes do Jesus, no início de 2019, ali ainda com o Abel Braga, que relutava um pouco em colocar o Arrascaeta no time, junto com o Diego e tal, às vezes deixava no banco, mas quando eles jogaram juntos, já na época do Abel, na fase de grupos da Libertadores, eles já mostravam ali um entrosamento e decidiram alguns momentos, como o final de campeonato carioca contra o Vasco, também classificação para a fase de grupos da Libertadores. Mas eu quero saber o seguinte, Birner, você estava com a cabeça, agitar as mãos, o que foi? Não, só porque assim, como e eu concordo com o Birner, se o Arrascaeta é o único, insubstituível, para mim ele passa a ser o mais importante. Porque o Gabigol é importante, todos são importantes. O Bruno Henrique, evidentemente, fez os 4 gols. Mas aí, se eu não tenho o Gabigol e se amanhã o Pedro decidir, por exemplo, se a coisa não fluir e tal, vão sentir falta do Arrascaeta. E eu acho também, pelas características dele, de tudo que ele faz com o time, arma, seu cérebro, ele é o insubstituível do time. O outro, você pode pôr um cara que não tem mesmas características, etc., mas você até substitui. Peço a tréplica. Aí você é idade, não é. Mas... Birner, você disse, é o insubstituível. Então, para mim, ele passa a ser o mais importante. Tréplica concedida. Obrigado. Quando o Davi Luiz entrar, ele não vai ter um substituto à altura também. Isso não vai torná-lo o jogador mais importante da equipe. Como o Rodrigo Caio ainda não tem. Não o torna o jogador mais importante da equipe. O William Arão, na função que exerce, não tem um substituto à altura. Isso não o torna o jogador mais importante. E o Felipe Luiz não o torna o mais importante. Para mim, o mais importante é o jogador que tem mais influência nos jogadores que tem na marcação avançada, na construção das jogadas, na decisão das partidas. Por isso, citei os outros dois. É uma questão de conceito, obviamente, e respeito bastante a opinião do presidente. Quem faz mais falta lá, Bira? Se tivesse que tirar um cara só, quem é o cara, então, que faria mais falta? Tem todo mundo a disquipar. Quem é que seria escolhido e faria mais falta? Eu acho que os dois que fazem mais falta são Arrascaeta e Bruno Henrique. Os coloco no mesmo patamar. Não é outro patamar, não. É no meu patamar. O Pascoal tá só ouvindo, tá quietinho. Não, porque eu como sou devoto da igreja arrasquetiana... Mas você é devoto? Eu sou devoto do santo, né? Porque é difícil você ter um jogador como Arrascaeta, gente. É difícil. Onde é que você vai arrumar um meia com a inteligência dele, um meia que ele ocupa os espaços e quando não tem espaço, ele cria o espaço para jogar? Ele é o jogador que, num toque de bola, quantos gols a gente mostrou aí? Num toque de bola, ele acha o companheiro dentro da grande... Ele clareia, jogador bom, ele clareia a jogada, né? Jogador bom, clareia a jogada. Ele dá luz para o lance.
como falava o Cilinho falava assim, Pascoal, olha a diferença do jogador normal para o craque. O jogador normal, ele sapateia na bola. O craque resolve o lance num toque. Exatamente. O Arrascaeta resolve o lance num toque. Ele, num lance, num toque na bola, ele bota o companheiro na cara do gol. Eu gosto muito do Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique não estar na seleção brasileira é um pecado para o Bruno Henrique e para a seleção brasileira. Com o potencial que ele tem de velocidade, de arranque, de postura dentro de campo, especialmente dentro da grande área, porque o Bruno Henrique é diferente dentro da grande área. O Bruno Henrique é esperto. O Bruno Henrique gosta da marcação em cima dele dentro da grande área. Sabe por quê? Porque ele se escora no adversário para subir. Ele dá aquele miguezinho no adversário e pimba. Ele é muito bom, ele é inteligente demais, o Bruno Henrique. Fez 2 gols de cabeça num jogo só. Inclusive contra o Barcelona. Fez um, o zagueiro se atirou em cima dele. E potencializa o Gabigol. Hã? Isso. O zagueiro se atirou em cima dele. O Gabigol. E ele não teve o jeito para bater na bola, né? Ficou meio torto para bater na bola. Ele é um baita jogador. Sem dúvida. Baita jogador. Mas... mas quem? O Santo Arrascaeta. Olha lá. Fala aí, debochado. Arrascaeta. Ele ainda não tem todo esse nome que ele tem jogando no Flamengo, na seleção do Uruguai. Não tem. E o Lugano explicou a gente por quê. Você lembra o Lugano falando pra gente? Porque o Arrascaeta, o Lugano explicou isso claramente para nós aqui. O Arrascaeta, ele parece muito mais um jogador brasileiro do que uruguaio. O uruguaio valoriza aquele jogador de vibração, de luta, de pegada, aquele cara ligado. E o Arrascaeta é um jogador técnico. Refinado. Que muitas vezes some do jogo, mas ele dá um passe e tal. Olha ele lá, o Pascoal. Arrascaeta pode voltar contra o Galo no outro final de semana. Aliás, o Galo é o nosso próximo assunto. Fiquem ligados aí. Porque eu tô achando, pela relação que o senhor passou agora há pouco... Sim, pois não, mano. O senhor passou todo mundo voltando contra o Galo, hein? O objetivo é esse. Parece que volta, a relação esse aqui volta contra o Galo, esse aqui tá meio assim, volta contra o Galo, esse aqui tá meio aqui, meio doente ainda, mas vai voltar contra o Galo. O objetivo é esse, Pascoal. Significa que contra o Atlético vai continuar essa lista grande aí. O objetivo é ter todos à disposição contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense há a possibilidade de ter o Gabigol, o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Olha aí a sequência do malvadão. Fluminense fora, Atlético Paranaense em casa pela Copa do Brasil, decisão, e outra decisão pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro. E aí os problemas, Gabigol lesionado, Bruno Henrique lesionado, Arrascaeta lesionado, Davi Luiz lesionado, Felipe Luiz suspenso contra o Fluminense. É um caminhão aí de problemas que terá o Flamengo nessa sequência. Contra o Fluminense, é campeonato se dar ao luxo de... Você quer empatar essa partida... É fato. Para continuar perseguindo o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro. Sim. Ponto. Tem decisão da vaga, porque a vaga, no meu modo de ver, está aberta. Sim. O Atlético Paranaense, na última decisão de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã, quem é que levou? Atlético Paranaense. Nos pênaltis, empatou o jogo e se classificou. Tem um enigma nisso aí, até o jogo do Atlético Mineiro.